Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor. Hoje eu quero refletir sobre o que está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 23. Segundo Reis, capítulo 6, de 8 a 23. Está escrito: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Eu queria refletir com vocês sobre o seguinte tema: precisamos ver além do que os olhos podem enxergar. Irmãos, assim como dizer é diferente de apenas falar e ouvir é diferente de apenas escutar, ver também é muito mais do que enxergar. E nesse texto aqui nós podemos ver três tipos de pessoas. Nós vemos pessoas que não enxergam e nem veem. Nós vemos pessoa que enxerga, mas não vê. E temos pessoa que não enxerga, mas vê. Principalmente nesses momentos de crise que nós estamos passando, né, de muita incerteza, nós precisamos enxergar as coisas com olhos espirituais.
Precisamos enxergar além do que os nossos olhos físicos podem nos mostrar. Aquelas pessoas que são mais ou menos da minha idade conhecem um desenho chamado Thundercats. Vocês se lembram que o líder do grupo, o Lion, ele tinha uma espada, né, chamada Espada Justiceira. E ele, às vezes, se utilizava da espada e dizia: Espada Justiceira, dê-me a visão além do alcance. E com isso ele ficava forte, né, e recebia poder para enfrentar os vilões, né? Quantos de nós assistimos e nos divertimos com os Thundercats? É mais ou menos isso que Deus quer que aconteça conosco. Nós precisamos ter uma visão além do alcance dos nossos olhos. Precisamos ter uma visão espiritual. Precisamos perceber o que está acontecendo ao redor disso tudo que os nossos olhos captam para nós. Em primeiro lugar, nós vemos aqui pessoas que não enxergam e não veem. São esses Círios que foram capturados. O rei Ciro mandou uma tropa para prender Eliseu, porque ele soube que Eliseu dedurava ao rei de Israel as estratégias da Síria. E quando esses homens chegaram, nós vemos aí nos versos 18 e 19, Eliseu orou a Deus para que aqueles homens ficassem cegos. E o Senhor ouviu a oração de Eliseu. Nós vemos isso acontecer também em outro episódio, lá em Sodoma, em Gênesis 19:11, quando aqueles homens de Sodoma queriam fazer maldade com Ló. Deus também feriu aqueles homens de cegueira e eles procuraram a noite inteira e não conseguiram encontrar a porta da casa de Ló. Eu confesso que muitas vezes eu peço isso a Deus em oração. Eu peço para Deus ferir de cegueira aquelas pessoas que quiserem fazer o mal a mim, a minha família, aos meus queridos, no sentido de que eles não consigam achar minha casa, não consigam me reconhecer se passarem por mim, e assim Deus me dê o livramento. Mas aqui nós estamos falando de uma cegueira física. Aqueles homens, por ação de Deus, perderam a capacidade física de enxergar. Então, os olhos deixaram de capturar as imagens e eles então não viam nada mesmo. Esse tipo de cegueira, ela é uma cegueira que tem até solução. Hoje, então, tem muito recurso, né, para cegueira física. Tem colírio, tem óculos, tem remédio, tem cirurgias, tem muita cura para a cegueira física. E é interessante que na Bíblia, né, os cegos eles eram objeto da atenção especial de Jesus. Quando João Batista manda aqueles discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Messias ou se deveriam esperar ainda um outro, uma das coisas que Jesus mandou responder para ele, isso está escrito lá em Mateus capítulo 11, versículo 5, Jesus diz: olha, os cegos veem. Preciso dizer mais alguma coisa? Então, assim, os cegos veem é uma das marcas do ministério de Jesus. E os evangelhos relatam Jesus curando 6 cegos. Jesus curou 2 cegos em Jericó, isso está em Mateus 20, de 29 a 34. Jesus curou um cego em Betsaida, está em Marcos 8, 22 a 26. Jesus curou 2 cegos na Galileia, está lá em Mateus 9, 27 a 31. E Jesus curou um cego de nascença em Jerusalém. Está em João capítulo 9, versículo de 1 a 41. E aqui mesmo, nesse texto, nós vemos que esses homens a quem Deus feriu de cegueira foram curados também. Da mesma forma que Eliseu pediu que o Senhor os tornasse cegos para que eles fossem conduzidos à capital de Israel, Samaria, depois Eliseu orou e eles foram curados da sua cegueira e puderam então perceber a enrascada em que tinham se metido, né? O rei de Israel queria até fazer o mal a esses homens, né? E perguntou a Eliseu: devo feri-los, né? E Eliseu: não. Se você for à guerra e capturar prisioneiros, se você quiser ferir, você fere. Esses aqui não. Eu não os trouxe aqui para você fazer maldade com eles. Pelo contrário, Eliseu falou: dá comida, dá água e manda eles de volta para que lá na Síria, né, lá no meio dos inimigos, eles fiquem sabendo o que o Deus de Israel faz por aqui. Então,
O primeiro tipo de cegueira que nós encontramos aqui no texto é a cegueira física. E esse não é o pior tipo de cegueira que nós podemos enfrentar. O segundo tipo de pessoa que nós vemos aqui nesse texto é a pessoa que enxerga, mas não vê. Está aí nos versículos 15 a 17. É o caso do moço de Eliseu. Ele enxergava, não havia nada de errado com os olhos dele, mas ele não conseguia ver o que estava acontecendo no mundo espiritual ao seu redor. No capítulo anterior, nós vemos um episódio com esse moço. Provavelmente esse moço aqui é o mesmo Geazi do capítulo anterior, aí, 2 Reis, capítulo 5, quando o mesmo rei da Síria manda um comandante do seu exército para que Eliseu ore por ele, que era leproso. E aquele homem chamado Naamã vai a Eliseu. Eliseu então manda que ele se banhe no Rio Jordão 7 vezes. Ele se banhou, ficou curado da lepra. E ele havia levado muitos presentes e ele queria então recompensar Eliseu por aquela oração, por aquele milagre. E Eliseu, obviamente, não aceitou, né? Nos evangelhos, Jesus vai dizer: de graça recebeste, de graça dai. Não se cobra por oração, não se cobra por bênçãos espirituais. Nem tem preço, né? Nem seria possível colocar preço numa coisa dessa. Só que quando o rei então vai embora, o Geazi vai correndo atrás, sem Eliseu saber, e diz: olha, o meu senhor resolveu aceitar o presente. E ele então pega alguns presentes para ele. E por conta disso, a lepra que estava em Naamã passa para ele e para a sua descendência. Então, o Geazi é um dos símbolos na Bíblia de um crente carnal, de um crente apegado às coisas materiais, que não tem visão espiritual. Quando ele acorda de manhã e vê aquela tropa síria que veio prender Eliseu, ele deve ter colocado a mão na cabeça e falado: meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? O que será que vai acontecer conosco? E Eliseu diz: olha, fica tranquilo, porque tem mais gente para nos ajudar do que gente do outro lado para nos perseguir. E ele ora então a Deus para que Deus abra os olhos daquele moço para que ele veja. Então Eliseu orou e os olhos se abriram, né? Meio que caíram umas escamas dos olhos, e Geazi pôde ver que por trás daquele exército sírio havia o exército de Deus. Havia ali cavalos e carros de fogo. Havia um exército de Deus por trás daquele exército inimigo. Mas aquele moço não conseguia ver isso com os seus olhos carnais. E é triste quando nós vemos, né, pessoas que pertencem ao povo de Deus, convivem com homens de Deus, mas não têm visão espiritual, só conseguem enxergar aquilo que é físico, aquilo que é humano, só conseguem enxergar o problema, só conseguem enxergar o tamanho do inimigo. Gente que toda hora está dizendo: ai meu Deus, o que vai ser de mim? Não vai dar certo, nós vamos morrer, nós vamos falir. Não consegue, com olhos espirituais, olhar ao redor de tudo isso que está acontecendo e perceber que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Mas isso só conseguimos ver com olhos espirituais. Às vezes, olhando com nossos olhos humanos, a gente vê o problema mesmo. Então, nós precisamos pedir a Deus que abra nossos olhos para podermos ver com olhos espirituais e saber que por trás disso tudo, Deus está agindo. Há um exército de Deus agindo em nosso favor por trás disso tudo que nós estamos passando. A Bíblia diz, por exemplo, que o inimigo cega o entendimento das pessoas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Então a pessoa fica cega espiritualmente, ela não consegue perceber a ação de Deus no meio das coisas complicadas dessa vida. E nós precisamos orar para que as pessoas sejam libertas das mãos do inimigo e saia
dessa cegueira espiritual e possam enxergar a ação de Deus. João também vai dizer que o ódio cega as pessoas. Lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 11, diz que quem odeia a seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Sentimentos ruins do coração também nos cega espiritualmente de maneira que a gente não consegue ver a coisa como ela é. A gente fica possuído pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento e perde a visão espiritual. Mas também nós vemos nesse texto pessoa que não enxerga, mas vê. Isso aí nós podemos ver do versículo 8 ao versículo 12, e é o caso de Eliseu. Eliseu tem a visão espiritual. Ele não precisava ir lá na Síria ver a ação do rei para saber o que estava acontecendo. Ele via com os olhos espirituais. O rei da Síria achava até que havia um espião no meio do exército dele, no meio dos funcionários dele. Ele chama o pessoal, mas espera aí, que eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Tudo que eu vou fazer, o rei de Israel fica sabendo e escapa. E disseram para ele, não, é um profeta que tem em Israel, e Deus revela para ele tudo que o Senhor fala aí no seu quarto de dormir, que ninguém mais escuta, mas o homem de Deus, com a sua visão espiritual, ele fica sabendo e então denuncia a sua estratégia para o rei de Israel. E isso é a coisa melhor do mundo, né? Quando nós temos visão espiritual. Esse Eliseu também ele tinha visão espiritual para ver o exército de Deus que estava cercando o exército do inimigo. Está aí no verso 16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então o exército inimigo está diante de nós, mas por cima do exército inimigo está o exército de Deus, de maneira que nós estamos absolutamente protegidos. A Bíblia diz, por exemplo, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo anda em derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Mas no Salmo 34 está escrito que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que os temem e os livram. O que é mais perto, redor ou derredor? O inimigo anda em derredor, mas o anjo do Senhor se acampa ao redor. Então o inimigo, para chegar a nós, tem que passar pelo anjo do Senhor, pela proteção do Senhor. Então nós temos que ter essa visão espiritual de saber que ao nosso redor há anjos de Deus, ao nosso redor há ação de Deus, o Espírito do Senhor trabalha na nossa vida, na nossa igreja, o Senhor peleja por nós, e isso nós não vamos enxergar com esses olhos. É só com olhos espirituais que podemos contemplar tudo isso. E isso foi predito pelo profeta Joel. Se lemos lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, ele diz, olha, o Espírito do Senhor será derramado e vocês terão visões. E isso se cumpriu no Pentecostes. Se você for ler em Atos capítulo 2, especialmente ali no versículo 17, as manifestações ali pareciam que aquelas pessoas estavam embriagadas, que estavam bêbadas, e Pedro diz, essas pessoas não estão embriagadas como vocês estão pensando. Ao contrário, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta, que o Espírito seria derramado e que os jovens teriam visões. A visão é uma ação do Espírito Santo sobre a vida do crente, para que ele possa enxergar além do que os seus olhos mostram. Ele não só enxerga, ele vê além. E isso só é possível pela ação do Espírito Santo. Pedro mesmo teve uma experiência dessa em Atos 10, quando ele recebeu um mensageiro para ir à casa de Cornélio, um gentio. Ele disse, eu não posso, eu sou judeu, e eu não posso me misturar com os gentios, né, que é um povo impuro. E ele então tem uma visão. Na visão desce do céu um lençol aparado pelas 4 pontas, e naquele lençol tem
todo tipo de bicho, inclusive os bichos considerados imundos no Antigo Testamento. E ele ouve uma voz que diz, mata e come. E ele diz, não posso comer nada imundo. E a voz disse, você não pode considerar imundo aquilo que Deus purificou. E ele então entendeu que deveria ir pregar aos gentios. E foi uma benção. No capítulo 11 você vê que muitas pessoas se converteram ali na casa de Cornélio. Visão de Deus. Há muita coisa nesse mundo que nossos olhos não vão enxergar. Nós teremos que ver pelos olhos da fé, por meio da nossa visão espiritual. A fé não é isso? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é uma visão espiritual daquilo que nossos olhos não enxergam, mas que nós sabemos que está acontecendo porque Deus disse que estaria acontecendo. Eu quero desafiar você, quero incentivar, motivar você a abrir os seus olhos espirituais, a enxergar mais longe do que os seus olhos estão te mostrando. Mas isso só é possível com os olhos da fé. Que tipo de pessoa nós somos no meio dessa crise, dessa dificuldade que nós estamos enfrentando? Somos pessoas que não enxergam e nem veem nada, como aqueles Círios? Somos pessoas que enxergam, mas não veem nada, como o moço de Eliseu? Ou somos pessoas que nem precisamos enxergar para ver, como era o profeta? Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus.